igreja. Que alegria, hein? Poder estar aqui cada dia encontrando gente nova, encontrando gente que não é nova, mas a gente não via faz tempo. E é uma alegria demais assim, receber cada um aqui. Muito, muito feliz mesmo de encontrar tantos rostos assim, que a gente tinha saudade. É uma alegria muito grande também, onde a gente teve um tempo muito especial. Vocês viram aí o aviso a respeito de um tempo que a gente teria com o pessoal que faz parte das equipes aqui da igreja, e a gente teve esse tempo ontem, um espaço aberto, muito grande no acampamento, e aí a gente pôde ali realmente ver um vislumbre, assim, dizer, poxa, será que isso aqui a gente vai poder marcar com toda a igreja com mais frequência e tal, perto assim, porque, nossa, teve uma hora assim, alguém parou assim, sentou comigo e disse assim, Rodrigo, olha para isso. Acho que a galera não se tocou aqui, que isso aqui é o paraíso e que a gente não estava lembrando nem de longe que isso era realidade na vida da gente, assim, antigamente nas igrejas. E a gente fica nessa oração. A gente fica na oração também a respeito do louvor que a gente cantou agora. Porque toda vez que eu vejo Deus, o que vem sobre mim é não só graça, mas paz, sabe, preenchimento e plenitude. E eu estava cantando ali, eu disse, rapaz, eu vejo tão pouco Deus nas coisas, na verdade, eu queria que essa coisa fosse ainda mais realidade na minha vida, porque eu passo pela minha semana toda e muitas vezes eu não enxergo aquilo que é Deus nas pequenas coisas, em cada respirar, em toda a criação, como a gente cantou. Então, que Deus possa ser isso na vida da gente, que isso possa ser parte desse processo. A gente falou aí também sobre semana que vem, eu tenho que falar de novo aqui, porque eu estou ali dizendo, Jesus, eu sei que domingo vai ter gente chegando aqui 10h30, livra isso. Domingo que vem a gente vai estar celebrando aqui o nosso aniversário, a gente vai fazer na parte da tarde, às 5 horas da tarde, tá bom? Até para ajudar a terminar de deixar o espaço preparado, assim, e a gente também está recebendo cada um, e aí vejam lá a questão da inscrição, também divulguem bastante esse tempo, mas a gente volta aqui então à nossa série de pregações que a gente tem tratado sobre a essência da igreja através de enxergar qual é o elemento que compõe tudo que a gente faz aqui. O nome dessa série é Carbono, a gente está no último episódio dessa série hoje, a gente passou por vários tópicos aqui dentro dessa série, estão todos aí disponíveis para você ver na internet. Pode passar aí não, deram um teclado para mim já para eu fazer isso aqui, eu pedindo para o pessoal passar. E aí botaram água aqui em cima, eu disse, rapaz, não, essa habilidade toda eu não tenho não, assim, sabe, de malabarismo com muita coisa, deixa a água ali que eu já sei o que, vai acontecer se essa água ficar aqui já. A gente viu sobre qual é o sonho dessa igreja de reino, o DNA, tentando tratar não do que está na cabeça da gente, mas levantando coisas que estão muito presentes na palavra, porque toda a nossa mente, consciência, ela flui a partir daquilo que a gente encontra na palavra, não do que a gente deseja no nosso coração simplesmente. Então a gente pegou pilares do que está presente na palavra e a gente disse, olha, isso aqui precisa ser verdade entre a gente. E aí a gente falou do conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade como um processo em que todo mundo precisa estar envolvido. Em conhecer mais a Deus, você pode estar virado no molho de coentro, feito a gente dizer aqui, em tudo quanto é ação na cidade e tal. Se no seu dia a dia, aquilo que é a sua busca tem sido simplesmente levantar uma bandeira, uma causa, e o seu coração não está disposto a estar no íntimo do seu quarto, buscando a Deus em profundidade, você pode estar estudando a maior teologia do mundo, mas se você não está buscando aprender a como amar mais as pessoas todos os dias, isso não serve. E se aquilo que você aprende e conhece de Deus não te leva a expandir isso para além daqueles que você conhece também e servir outros que você não conhece, que estão na cidade, isso também não é algo que a gente quer fazer produzir na vida de vocês. E a gente falou sobre cada um deles, o cristocentrismo, uma cultura de restauração, comunidade vibrante, chamado Justiça e Misericórdia, a cidade como vocação, e hoje a gente vai falar sobre catalisador do evangelho local. Bem, repetindo aí. E eu pedi para vocês abrirem lá em Números capítulo 2, versículo 2. Depois vocês podem dar uma checada aí nesse texto que está lá em Números capítulo 2, versículo 2. Diz o seguinte: os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa dos seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas.
E aí você pode estar se perguntando, mas onde é que vai levar esse texto aí, Rodrigo? A gente tratar um pouquinho do que era a realidade do povo de Deus acampado por uma jornada meio que assim, sem muito destino certo. Na verdade, o destino era certo. O povo de Deus estava no Monte Sinai, se dirigiria a Canaã, a terra prometida, e aí aquilo que era para durar alguns dias, durou mais de 40 anos. E isso aconteceu para que a geração que pecou e se viu contaminada diante de Deus não pudesse pisar nessa terra, porque essa terra seria para a próxima geração. Essas foram as palavras que Deus dirigiu a Moisés. E aí, nessa trajetória, vai sair do Monte Sinai e vai para lá para Canaã, foi armada assim, a caravana. Como é que essa caravana vai se montar? Primeiro foi contado o povo. Quantas pessoas tem no meio desse povo? E aí, de certa forma, isso não é fácil de fazer quando se tem a casa dos milhares. Você vai ver aí na relação que o povo que está caminhando, o capítulo 1 e 2, depois se você quiser checar aí na sua Bíblia, ele vai tratar dessa contagem inicial nessa preparação e nessa arrumação de como as coisas vão funcionar. E aí, quando eu vejo esse texto, talvez o que mais me lembra é esses novos seriados, né? Tipo assim, sei lá, um Harry Potter da vida. A casa de, sei lá, eu não sou acompanhado de Harry Potter, Griffin, não sei o que lá das quantas. Mas aí talvez Guerra dos Tronos, né? Game of Thrones é uma outra aí que talvez você diz, não, a bandeira, o brasão, vão se reunir, eles se reúnem naquele lugar ali, vão se preparar para a batalha, tal. Então imagine aí um povo dividido nas suas tribos e ao mesmo tempo cada tribo organizada num batalhão para chegar em algum lugar com a bandeira, as bandeiras, cada um levantando sua bandeira com orgulho, eu sou da tribo tal, eu sou da tribo tal. Os levitas, eles não participavam desses ajuntamentos porque eles se organizavam ao redor da fumaça, do sinal de Deus que ia conduzindo o povo de Deus durante toda essa jornada. Então você tinha no centro do negócio lá, por onde era se guiado, a revelação da presença de Deus através de sinais físicos, e todas as tribos acampadas ao redor, distribuídas da forma que vocês vão ler aí, mas isso para serem guiados. O que isso tem a ver com hoje, com a nossa mensagem de hoje, né? Primeiramente, por que a gente está falando de algo que é um catalisador? Primeira coisa, por que é um catalisador? E eu não vou entrar aqui em pormenores, porque senão também eu sei, você vai falar uma coisa, sempre tem alguém que é de engenharia química, sabe? Aí você já se banana todo quando você vai explicar as coisas. Mas, sendo bem simples, o que é um catalisador é algo que faz com que o esforço para que a energia despendida numa reação química aconteça, esse esforço ele seja diminuído. Você coloca alguma coisa lá que a energia necessária para que a reação aconteça, ela não precisa de tanta energia para que aquilo aconteça, e isso, então, por causa disso, dito como um acelerador da reação, sem se desgastar no processo. Então, de certa forma, alguns vão chegar até a dizer que cada um de nós não deixa de ser um catalisador, porque as enzimas que trabalham no seu corpo para tratar da energia, elas estão cumprindo meio que um papel de biocatalisadores. Bem, Rodrigo, que viagem nerd nada a ver, tem a ver com o que a gente vai fazer aqui. Um catalisador, dentro desse processo, ele faz com que ele está no processo, mas ele não está no processo por causa dele, está no processo para que a reação aconteça da melhor forma possível. E a gente trouxe isso ao centro daquilo que é, desde lá do início do grupo base, da Mosaico, para falar de uma coisa muito, ou seja, uma contracultura de algo que estava acontecendo com muita frequência, que é o seguinte, a gente vendo, de certa forma, as pessoas tentarem fazer com que a igreja fosse a melhor igreja do mundo. Então, havia um senso de novidade nessa questão da plantação. E a novidade deixa a gente meio na adrenalina. E aí, muitas vezes, você vê alguém chegando e começando alguma comunidade de fé em algum bairro, e aí você vê, o evangelho chegou nessa cidade, Deus está aqui agora, através da Mosaico, é Jesus chegando em Setúbal. Eu disse, não, isso não faz sentido.
Porque eu acredito num Deus que está trabalhando nos corações muito antes da Mosaico estar aqui presente. Primeiro, mais do que isso, não só Deus já estava trabalhando no coração das pessoas aqui do bairro, como está trabalhando agora, sem a gente ter ainda nem falado com elas, como Ele está trabalhando agora no coração das pessoas com que você encontra no trabalho. Não é você que starta o processo de evangelismo para outra pessoa, é Deus que tem um compromisso com ela desde o início da sua criação, e você é cooperador para a ação de Deus na vida do mundo como instrumento e parte do corpo de Cristo. Então, primeiro, uma coisa que a gente falava desde o início lá, como é que eu explico isso para o pessoal que está aqui, que está empolgado para a igreja? Eu disse, a gente quer ser mais uma igreja na cidade. A gente quer ser mais um do Evangelho. A gente não quer ser a igreja, não, a gente quer ser uma das igrejas na cidade. Por quê? É muita arrogância eu querer dizer que eu sou a bala de prata, sei lá, que matou John Lennon. Não tem. Eu sei que eu não sou isso. Eu acho que a gente usa muitas vezes esse discurso imperialista para tentar arrematar ao nosso coração um certo tipo de... Agora que eu estou aqui, o negócio vai. Eu disse, por favor, não. Eu quero me humilhar diante da presença de Deus e dizer, Jesus, eu não quero controlar o resultado, mas eu quero lutar para que eu possa ser a maior ferramenta possível dentro desse processo. Isso não me leva a ser uma pessoa, vamos dizer assim, porque pode levar a ser uma pessoa que seja preguiçosa, a ser uma pessoa que justifica, por exemplo, as coisas não darem errado por simplesmente um relapso de gasto de energia meu. Dizer, não, a gente vai ser... Não é isso. Mas é saber que eu estou cooperando para algo que Deus já está fazendo aqui. E mais, não só está fazendo no coração das pessoas, e é por isso que eu quero entrar nesse ponto aqui, mas Deus já está operando no lugar onde a gente está, através de outras igrejas, através de outros cristãos, que talvez não chegaram nem a frequentar alguma igreja durante algum tempo, sabe? Tenho certeza que muitos que vieram de fora da cidade, veja, vocês vieram de fora da cidade, vocês que vieram de alguma outra cidade, em algum momento para cá, e vocês já estavam na angústia de falar de Jesus, antes mesmo de encontrar uma igreja. A angústia de fazer parte de uma igreja é real, mas a angústia de você, em cada interação, demonstrar e revelar sua fé, também era real muito antes de você encontrar um lugar onde você pudesse ser abraçado e abraçar uma comunidade de fé. Então, naquele momento ali, antes mesmo de você entender que corpo local você fazia parte, o evangelho já estava sendo pregado, porque Jesus já estava incomodando a pessoa a receber e você a falar. Então, a gente tem que, primeiro, parar de entender a nossa ação, como dizer, rapaz, você precisa vir para... Bicho, você precisa conhecer minha igreja. Cara, eu quero muito, o meu sonho é que cada um de nós saímos daqui e dizer, meu irmão, essa pessoa precisa conhecer Jesus através da minha vida. Porque tem muita gente conhecendo Jesus através da igreja, o programa. E o programa é para ser feito com excelência. Mas o que está para além disso é como é que eu vou revelar Jesus às pessoas através da minha e da sua vida. Porque quando acabar isso aqui e a gente for embora, as pessoas precisam ter a nós como referência e revelação dos mistérios de Deus aqui na Terra, como um sinal do reino de Deus. Isso faz com que a gente se entenda como parte de algo que já está acontecendo na cidade. É um catalisador do evangelho porque Deus já está usando seus instrumentos e a gente quer se somar a esse processo como parte desse corpo. E aí, como parte desse corpo, então, aí só falando um pouco da Igreja Mosaico, a gente é uma igreja que tem, na nossa raiz histórica, a gente veio da Igreja Batista, que é a Igreja Batista Emanuel, então a gente faz parte da Convenção Batista Brasileira, a gente é filha da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, e a gente entende a nossa raiz denominacional, e a gente se relaciona para além da nossa raiz denominacional com outras redes de plantação. A Rede Atos 29 é uma rede de igrejas no Brasil, que tem o foco principal de uma plantação de igrejas saudáveis. A Rede Ressurgência é uma outra rede que é brasileira, agora a Atos 29 é uma rede de igrejas global, então você tem igrejas na África, no Oriente Médio, na Europa, e a Ressurgência é uma rede brasileira, a gente faz parte dessa rede também, inclusive contribuindo financeiramente para isso. Por quê? Porque a gente entende que
na plantação da Mosaico, a gente tem que acreditar na plantação de outras igrejas. Que não é a gente que vai decretar o fim da... Então, é por isso que a gente faz parte disso. E, no caso dessas duas redes, é quem primeiro, talvez, ou de forma mais inicial, falou da plantação de igrejas não como algo denominacional, mas algo que precisa permear para além disso. Então, a gente faz parte da igreja da Convenção Batista Brasileira, da Convenção Batista Pernambucana, da Atos 29, da Ressurgência, e cada uma delas, depois, se vocês quiserem, a gente pode apresentar através de um contato posterior, aí, se você quiser conhecer um pouco mais o que é que eles estão fazendo, como é que isso funciona, a gente pode apresentar. Para além disso, o contato com outras lideranças e igrejas da cidade é algo que é muito importante. Então, assim, parte daquilo que eu entendo como tempo, inclusive talvez não produtivo, porque muitas vezes o pessoal, Rodrigo, tu precisa parar de fazer isso, Rodrigo, tu precisa parar de fazer isso. Eu digo, eu me recuso a parar de fazer isso, porque, tipo assim, não vai ser produtivo para o que tu precisa fazer lá na igreja. Eu disse, não, vai ficar separado aqui, eu preciso encontrar com pessoas que não são dessa comunidade, para que eu entenda, aquelas pessoas entendam e a comunidade entenda que a gente não faz parte do avanço da Mosaico aqui em Setúbal, simplesmente. E engraçado que, coincidentemente, eu acho que essa foi a semana que eu mais sentei com líderes de outras igrejas. Se eu não me engano, acho que quase todos os dias essa semana pude ter essa oportunidade. Pessoas que estão em fases diferentes, sabe? Essa semana teve gente que está plantando igreja aqui, dizendo, cara, aquela conversa que a gente teve lá atrás foi muito usada por Deus na minha vida, eu não estava nem sabendo, o cara já estava no processo lá no meio da plantação, aqui na Zona Sul mesmo, eu digo, glória a Deus por isso. Mas a gente não está sozinho, essa é a questão. Parte do tempo que a gente dedicou durante um tempo passado, inclusive em algumas capelanias, inclusive do Porto Social, que é um instrumento de fomento social aqui da cidade, mas recentemente, aí eu preciso pontuar, por isso que está aqui, só para eu não me esquecer, eu disse, bicho, eu vou me esquecer disso. Veio um pessoal lá de Igaraçu, que está com um projeto social, e eles estão quase que sozinhos, assim, eles têm alguns missionários envolvidos lá, e eles cuidam de 37 crianças, até os 18 anos aí, com café da manhã, devocional, estudo, né? E aí depois do estudo, tempo livre de brincar e alimentação no almoço, e depois eles já vão de tarde para a escola. E a pessoa ligou dizendo, olha, a gente não tem a quem se ligar hoje como igreja. E aí uma pessoa de uma outra rede, tipo assim, a pessoa está lá em Goiás, disse, uma das pessoas que você pode procurar é Rodrigo. Aí fui eu e Marquinhos, semana passada, lá em Igaraçu, conhecer esse projeto. E o que eles estão precisando é dizer assim, Rodrigo, a gente só queria, não está sozinho. A gente está falando aqui para o pessoal, as mulheres estão se convertendo, a maior parte das missionárias são mulheres lá, e aí os maridos delas, que antes estavam na bagaceira, estão se convertendo também, e eu não tenho nem coragem de falar para eles. Porque eu vou juntar lá uns 15 cabras lá, e eu lá no meio da casinha do casebre, sozinha de noite. Não dá. A gente precisa de homem para estar ali, e tem gente que se converteu e queria se batizar, a gente não sabe como fazer. E aí a gente começou uma conversa e disse, olha, antes de tudo, eu quero orar por essa relação, quero me aproximar de vocês, e não é nem buscando, vamos dizer assim, questão financeira, quer dizer, a gente precisa de alguém que escute a gente. E eu não estou dizendo que a gente vai fazer isso com todo mundo, porque realmente é discernir em Deus o que é que Deus está levantando, mas eu estou dizendo, a gente está aberto a entender que a Mosaico não é só sobre a Mosaico. A Mosaico é sobre o reino de Deus, já sendo ministrado através da vida de outras pessoas, que talvez estão fazendo coisas gigantescas que a gente nem sabe, através do irmãozinho que está ali fazendo a coisa que talvez na cabeça da gente seja a mais improdutiva possível, mas a gente quer fazer parte disso tudo como um componente, não tendo os olhos voltados só para aquilo que está acontecendo aqui na igreja, investindo na vida de pessoas que estão em outras comunidades, com aquilo que Deus vai colocando do pouco que Ele está colocando nas nossas mãos. Não sei se vai pegar aí o próximo. Isso para que a gente entenda primeiro que Deus usa cada manifestação do Evangelho para além daquilo que eu posso entender. Por que eu trouxe, aí eu vou voltar primeiro aqui para esse texto. Por que eu trouxe esse texto? De certa forma,
O reino de Israel, o povo de Israel, era dividido entre as tribos. E o que a gente percebe, para além disso, é que pelo menos, mesmo com cada bandeira levantada, tinha um senso de povo único andando na direção daquele que estava se revelando no meio do povo todo. E parece que na história do cristianismo, as divisões e aquilo que é a construção do que eu acho que é o correto, tem suplantado a movimentação de Deus na história. A preocupação é, poxa, qual o tamanho que a Mosaico vai ficar? Quantidade de vezes que as pessoas me perguntaram, o que é que tu vê da Mosaico? Eu disse, cara, eu não sei, eu só queria que a gente conseguisse, porque para mim a coisa mais difícil é você estar num ambiente onde a gente vive um evangelho fiel. Tipo, tem alguma coisa melhor que isso? Eu não consigo imaginar. E aí a gente fica querendo construir etapas para a nossa história e esquece que Deus está agindo na história toda, e a gente é uma pecinha no meio desse oceano do que Deus está fazendo, e se alegrar nisso é a coisa mais preenchedora do nosso coração. Porque a gente quer se alegrar e entender que a gente está construindo a história. A gente está construindo a história para a honra e glória de um Deus que é o Deus da história. E quando a gente se encaixa nisso, a gente, primeiro, a gente vê que Deus lava o nosso coração e dizer, quem sou eu para fazer parte disso? E depois Deus tira o peso de dizer, rapaz, quem está no controle sou eu. Então, não só o nosso coração é lavado por Deus tirar um peso de que eu não sou nada no meio dessa parada toda, como Ele tira um peso das minhas costas e dizer, bicho, você não está no controle. Se tudo der errado, ok, quem está no controle sou eu. Então, dê o seu máximo. No caminho contrário, a gente tem eu querendo dizer o quão meu nome vai ser construído na história, e com relação a isso, o controle de, por todos os cantos, impedir que a coisa dê errado, e eu só somo peso e buraco, que vai se somando, e aí a gente vê um evangelicalismo que muitas vezes está voltado e centrado em celebridades. E que, para mim, tem sido uma crise pesada, pessoal, assim, de entender como é que a gente faz com que a gente não caia em algumas arapucas do caminho, sabe? Mas voltando para as tribos, nessa mesa daquilo que Deus fala na história, tem várias manifestações que eu não tenho controle e você não tem controle. Então a gente acha que, e aí por isso que as denominações se fecharam e foram bem incisivas assim, dizer, não, chegando a ponto de talvez na geração anterior à minha, muitos devem lembrar do tempo de, você não pode se relacionar com a pessoa da outra igreja, nem ficar amigo da pessoa da outra igreja. Então imagine onde a gente chegou para que isso acontecesse, mas ainda há um certo tipo de visão de desconsiderar quem acredita diferente da gente. Então, assim, eu não estou aqui para ser o estandarte de quem está certo dentre todas as denominações, não. Eu estou dizendo, Deus se revelou para mim desse jeito, eu vou ser fiel e testemunhar da maneira como Deus se revelou, e eu entendo ser a verdade. Você está entendendo de uma outra forma, meu irmão? Isso não fazendo ministração dentro daquilo que Deus me chamou para fazer como testemunho aqui na terra, porque, de novo, eu volto a falar daquela outra parada. Se alguém está discordando de mim, vai ter consequência diferente daquilo que eu acredito. Mas eu não posso utilizar da consequência que o outro está fazendo lá diferente de mim, que é diferente do que eu acredito, e por isso eu digo, eita, vai causar isso, isso e isso, e dizer que aquilo é uma bandeira minha, porque aquilo não pode acontecer. Ok que você discorda daquilo ali, ok que aquilo ali pode até causar uma injustiça, mas você tem que perguntar para Deus, Deus, é essa bronca que eu tenho que me envolver? Porque deixa eu dizer para você de novo, não falta bronca para você se envolver, não falta causa para você se envolver, e você não vai conseguir se envolver em todas. Isso faz com que a gente enxergue, inclusive, as denominações como um assentar ao redor da mesa, onde o presbiteriano ele traz, de certa forma, uma noção presbiterial, um valor, um princípio por trás daquilo que é a prestação de contas, que muitas vezes não está na Igreja Batista. Que o Batista traz para a mesa a importância do credo, vamos dizer assim, da testificação e da autonomia da igreja, de uma forma que não está na Igreja Presbiteriana.
da transparência de uma forma que não está. E não estou dizendo que é um juízo de valor, não é transparência ruim, não. Eu digo assim, porque o batista tem que perguntar tudo o tempo todo, né? Ele tem que... E aí, concordam com isso, concordam com isso, concordam com isso, concordam com isso. Então, você tem que dizer o que está acontecendo. Isso traz um certo tipo de valor que não traz. Os assembleanos, meu Deus! E a gente menospreza tanto, e os caras estão em tudo quanto é buraco aí, meu amigo. Não tem nem índio na mata e já tem a assembleia lá. Isso é um ímpeto missionário, meu amigo, e um espírito do valor do sacerdócio universal que eu não trago para a mesa. Todos eles com seus pontos positivos e negativos. Você tem que ser fiel e entender Deus, eu acho que é assim. E porque é assim, não é que está todo mundo certo, não. Mas eu entendo que é assim e daquele jeito não é. Ok, sem problema nenhum. Mas entendendo que Deus está usando, de alguma forma, todo mundo. Porque eu queria ter a fé de muitas daquelas irmãzinhas de oração que eu vejo muitas vezes a galera tirar onda. Aí eu boto meu post lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, aí eu chego no meu quarto, aí Deus diz, vai agora. Porque eu conheço tu aqui no quarto e conheço ela no quarto dela. Então a gente entender que a gente faz parte disso tudo. E não tem problema, não é para, não discorda de nada, não. Não, eu entendo assim. Você entende dessa forma? Ok. Vai lá, meu irmão. Deus abençoe. Mas entendendo que a gente faz parte de um mesmo corpo, que apesar de a parada estar dividida, talvez, pelas consciências de reflexões a respeito da interpretação da palavra, cada um talvez segurando sua bandeira, e não tem problema disso, porque você precisa testemunhar da sua fé, tem a fumaça lá no meio, meu amigo, e a gente está olhando para a fumaça. Se você está olhando para a bandeira, você vai para outro lugar. E tem muita gente olhando para a bandeira, e não para a fumaça. Tenho falado aqui com alguns amigos, meu irmão, a igreja anglicana traz um valor de liturgia que a gente tinha esquecido na história do cristianismo por causa da reforma protestante. A gente precisava se dividir de alguma forma. Para falar que a gente é contrário àquilo que estava acontecendo de injustiça na época da reforma, algumas coisas foram para o buraco assim que não precisavam ter ido para o buraco. Quanto os valores daquilo que a gente enxerga na ordem do dia, sabe? Isso para que a gente volte e pense, olha, quem é que salva, velho? Deixa eu dizer para você, eu posso talvez até decepcionar alguns. Doutrina correta não salva. Você tem a teologia correta, não te salva não. Desculpa aí, tá? Eu aposto que o cara que gritou do lado de Jesus por socorro, na cruz lá, tinha um bocado de concepção teológica troncha pra caramba. Se a sua salvação está naquilo que você professa como teologia, aquilo é uma coisa que vai caminhando da sua paixão por se entregar a Jesus. E a gente preza por uma teologia que seja excelentemente firmada e centrada nas Escrituras. É tanto que isso aqui precisa ser questionado no coração de vocês. Se eu estou falando verdade, é conversa. É para vocês checarem na palavra. Se faz sentido essas coisas. Mas eu usar disso como sendo o estandarte daquilo que eu sou, estou fora. É tanto que, por exemplo, eu me lembro que a rede Atos 29 é uma rede de igrejas reformadas. E aí, em alguns congressos, não delas, mas em alguns congressos que eu já fui, eu me apresentei, aí eu disse, Rodrigo, aí eu disse, tu é de onde? De Recife. Ele disse, tua igreja é reformada? Peraí, pô. Eu estou fora desse tipo de relação. Então eu cheguei para o cara e disse assim, vou aplicar para esse negócio aí. Agora, se você quiser que eu diga assim, eu sou reforma, estou fora. Eu não vou chegar assim, sou reformado, estou fora. Não me orgulho nessas coisas. Meu orgulho é no meu pecado. Porque foi Cristo que pagou ele. Ponto. E eu via dentro do meu seminário, muitas vezes, o pessoal orgulhando assim, poxa, somos batistas. Estou fora, velho. Para mim, a imagem sempre foi clara. É como se tivesse o U2 e o cara estivesse no barzinho vendo o cara tocar o violão de U2 e o cara que está sentado no barzinho dizer, meu irmão, essa banda desse cara aí que está tocando hoje é federal no bar. Disse, não, é um cover, caramba, a banda é U2.
Para mim essa é a melhor banda do mundo. Não, é U2, caramba. E a gente fica aplaudindo um bocado de cover. E a gente fica olhando para um bocado de bandeira. Todo mundo está falando a respeito de um Cristo que, através da palavra, alcança o nosso coração. A palavra é viva. Mas não é culto bom que salva a gente. Não é teologia correta. Na verdade, muitas vezes a doutrina correta mata. E se você for ver as tretas que estão rolando aí, está todo mundo com a teologia correta e os dois tentando matar um outro. Aí. Por causa da teologia correta ainda por cima. Para mim, teologia correta tem um nome, a gente já falou aqui, arrependimento. Porque se Cristo pagou de todo mundo, essa é a teologia, arrependimento. Se você quer falar de, não sou nada, Jesus é tudo, Ele me ama do mesmo jeito que você, estou dentro. Porque Jesus não está do lado de quem está certo, a gente cansa de repetir isso aqui. Jesus está do lado de quem pede socorro, de quem se arrepende. Quanto mais a gente se acha certo, mais eu acho que na cara o diabo joga assim. Sabe? A gente faz parte de algo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Eu digo isso é um esforço pessoal, sabe? Quando eu estou falando com alguém, por mais besteira, o cara pode estar falando a coisa mais louca do mundo. Eu olho e disse, meu irmão, tem alguma fagulha de Deus ainda lá no fundo do coração desse cara. Jesus, me ajuda a enxergar o que é isso aí, porque está difícil aqui. Mas a gente entender o que é que Deus está fazendo na vida das pessoas. Porque é Ele que tem um compromisso com a história das pessoas, como Ele tem um compromisso com a minha história. E muitas vezes a gente acha que é a gente que tem um compromisso com a história das coisas. Muito mais do que o nosso compromisso está o compromisso de Deus. É como se eu pensasse, meu irmão, onde é que Jesus estava com a cabeça para desenhar esse projeto assim, que dá tudo errado, né? Tanta gente fazendo besteira em nome dele. E é justamente o contrário. Deus quer tratar na nossa vida para que a gente tenha a mesma mente dele. Não que a gente defenda, Deus não precisa de defesa, Ele precisa de testemunhas de Cristo. É como se o pai pedisse para o filho, meu filho, olha, cuide do seu irmãozinho, ele é muito treloso, eu vou sair. Não deixa ele derrubar as coisas que estão em cima do armário. Aí o pai chega em casa e diz, papai, cumpri sua missão. Aí está o menino estatelado no chão, assim, que o menino deu choque nele, assim, tá lá, não deixei fazer nada. E o menino lá todo com a língua para fora. Ele disse, não foi isso que eu pedi, não. Ele fez o que era certo, mas não foi isso que o pai pediu. Eu falo isso porque unidade, e a gente entendesse como, sem ter esse peso de ter a salvação das coisas, quem tem é Jesus. É porque a unidade é coisa séria. E muitas vezes eu vejo isso, cara, quando eu estou no meio de pastores, a gente toca no ponto da unidade, parece que é uma conversinha de, sabe, de gente que não entende as coisas, com mato, sei lá, você está ali e diz, parou aqui o assunto sério, vamos falar agora de unidade, sabe, é uma coisa que, bem, talvez seja importante. J.I. Packer vai falar que unidade é coisa séria porque Deus leva isso a sério. Está no cerne da existência da essencialidade de Deus desde a Trindade. Unidade é coisa séria. A gente já falou aqui de João capítulo 17, o Evangelho de João, ele disse, olha, meu desejo é que eles sejam um como eu sou em ti. E aí na carta aos Efésios, Paulo vai falar como prisioneiro no Senhor e pede que eles vivam de maneira digna da vocação da qual foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo, com o fim de preservar a unidade da fé. Parece que, cara, como é que a gente chegou num ponto de se dividir tanto? Da igreja ser conhecida por aquilo que é contra. Imagina como é que um corpo pode se dividir tanto, em nome de Jesus, hoje. Eu queria que você pensasse um pouquinho em quem é a pessoa que você tem mais dificuldade dentro da igreja. Pode ser aqui, em alguma igreja. E você enxergar que essa questão que você tem com o seu irmão não é uma coisa pequena para Satanás, para Deus também.
Ainda estou meditando muito numa frase que recebi recentemente falando que o maior trabalho do inimigo é separar amigos íntimos. Tá. Quanta divisão é causada em nosso meio? A falha no testemunho está em não testemunhar a unidade. E eu queria lembrar você, pensa na pessoa, cara. Entenda, isso não é uma coisa pequena para Deus. E Deus quer fazer com que a gente chegue no entendimento de que aquela pessoa que eu tenho problema, eu posso sentar com ela na leveza de saber que ela é minha irmã, meu irmão em Cristo. Que o Espírito Santo de Deus que habita em mim está restaurando vários pecados da minha vida, está habitando nela e restaurando vários pecados da vida dela também. E a gente pode se reconhecer no mesmo lugar, porque a gente está no mesmo lugar de arrependido diante de Deus. Quando a gente fala de ser algo que quer ver o evangelho permear, é porque, cara, quando ele diz, vou para a igreja tal, Deus abençoe, meu irmão. Tem alguma coisa que eu possa fazer e resolver, te pedir perdão de algo que eu fiz aqui que te machucou? Não queria fazer isso contigo. Mas se Deus está levando você para esse lugar, glória a Deus. Glória a Deus. Ah, Rodrigo, eu acho que aquilo que tu estava falando lá não faz parte daquilo que eu acredito. Aí me mudei para, sei lá, uma assembleia, um outro lugar. Glória a Deus. Já imaginou você estar numa igreja que você está vivendo uma coisa que você discorda? Que você consiga ser pleno na sua fé, meu irmão, lá abençoando a vida de outros irmãos, você consiga ser uma bênção no seu trabalho. Que a gente possa entender o peso do Espírito Santo na vida das pessoas, enxergando que o outro é a imagem e semelhança de Deus. E que a gente se lembrasse daquilo que tem magoado o nosso coração, distanciado a gente de algumas pessoas que, sabe, tem coisas que, não é que você precisa resolver tudo, mas se tem algo que está te machucando, fazendo você revirar dentro do coração, Deus quer trazer leveza sobre isso e unidade a respeito dessas coisas. Já imaginou se a gente encontrasse com Maria, grávida, sabendo da história toda de Jesus, e o que ela carregava ali no seu ventre? Como que a gente trataria ela? A gente se depara com pessoas que a gente sabe que o Espírito Santo de Deus habita naquela pessoa. O Espírito Santo de Jesus Cristo habita naquela pessoa. Aquela pessoa é declarada como sendo o mesmo corpo que eu, fazendo parte do mesmo corpo, cumprindo um propósito na história, que é o mesmo propósito que eu na história, e eu ainda consigo imaginar motivos para eu me dividir, sabe? Eu clamo a você, se você tem entrado em muita treta aí na internet, irmão, a gente está chegando aí 2022, eu clamo para que essa igreja possa ser um oásis de entender o que é importante, porque você defender o que é certo é importante. A bronca que Deus colocou uma treta, mesmo no meio da Bíblia, assim, disse, amar o próximo como a ti mesmo. Mas eu preciso defender o que é certo. Eu digo, opa, mas vai deixar de amar o próximo? Porque aí furou defender o que é certo. Porque defender o que é certo é amar o próximo. Olha a bronca. Então não dá para quebrar uma regra para defender outra, que quando a regra diz que é a centralidade de tudo. Que a gente busque menos, inclusive, os lugares de posição, sabe? Importante. Que a gente se coloque a serviço de Cristo para manifestar e fazer o corpo crescer. Não fazer só a mosaico crescer, fazer o corpo de Cristo crescer. E o corpo de Cristo crescer, eu não sei se tem a ver simplesmente com número não, tá? Tem a ver com referência. Porque se o número crescer e a imagem de corpo se perder, o corpo não cresceu. Mas se ficar mais visível quem é Jesus, aí sim. Então que eu e você façamos Jesus mais visível para toda a cidade. Que você possa ser uma bênção essa semana, na sua família, na sua casa, em receber pancada às vezes que você não devia estar recebendo, de gente que não devia estar falando coisas para você. Que a raiva podia ser a manifestação mais óbvia, você dizer, Jesus, segura isso, Pai. Me ajuda a ser o Senhor. E que a gente possa contribuir para aquilo que Ele já está fazendo no coração das pessoas. E a gente possa cooperar com isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Queria convidar você a ficar de pé e a gente orar. Jesus, me ajuda a ser parte da sua missão. Ser parte da tua missão, Senhor Deus. Poder me somar aquilo que tu já estás fazendo. Não me deixa, Senhor Deus, criar os meus caminhos e entender o que tu queres fazer na vida das pessoas. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter paciência. A gente não precisa ter a palavra certa para a pessoa que está falando uma besteira na frente da gente. Nos ajuda a ficar em oração enquanto ela está falando aquilo que a gente discorda. E pedindo, Deus, o que é que tu queres falar? O que é que tu queres falar para ela? Porque a tua palavra fala que quando a gente for testemunhar do teu nome, é tu que vai estar falando. Não deixa a gente assumir a rédea da nossa vida, Senhor Deus. Nos ajuda a ser parte um do outro, porque a gente é corpo aqui, Senhor Deus. Não tem nada melhor que entender que está todo mundo debaixo, Pai, do mesmo jugo, mas todo mundo salvo pelo mesmo nome. Esse nome é Jesus. Obrigado, Pai. Nos faz celebrar essa leveza. Tu estás no controle da nossa vida, dos nossos propósitos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.